eu sou a professora Verônica e hoje nós vamos ver mais um assunto sobre frações. Aqui no canal nós já vimos o que é uma fração, como nomear uma fração, adição e subtrações de frações quando os denominadores são iguais ou diferentes e multiplicação e divisão de frações. Então, se você está chegando agora aqui no canal, aconselho você a ver os exercícios, os vídeos anteriores e eu te espero aqui, tá? Porque hoje a gente vai ver uma classificação de fração. Bom, como vocês já sabem, a fração nada mais é do que a divisão entre dois números inteiros. Pensando genericamente, a gente pode dizer que é a razão de A para B, em que o A é o numerador da nossa fração e o B é o denominador da nossa fração. E agora a gente pode classificar essas frações. Então hoje a gente vai ver o quê? Fração própria, fração imprópria e quando ela é aparente também. E aí no próximo vídeo a gente vai ver o que é a fração mista ou o número misto, tá bom? Bom, o que seria a fração própria? É aquela cujo numerador é menor que o denominador. Isso mesmo, então você tem que pensar o quê? Por exemplo aqui, eu vou colocar um exemplo. Meio é um exemplo de uma fração própria. A gente tem também 5 oitavos como uma fração própria. E assim por diante, tá? Então, a fração própria, você pode pensar que ela é parte de um número inteiro, em que ela é maior do que zero, porém é menor do que 1. Então, nós temos a classificação como sendo o numerador menor que o denominador. Então, essa é a fração própria, pensando assim, de forma bem fácil. Já a fração imprópria é aquela que não é própria, ou seja, a fração imprópria, o numerador é maior que o denominador, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem 5 terços, nós temos 7 meios. Eu vou apagar o quadro e aí a gente vai ver o que seria uma fração aparente. Só um momento. Apaguei o quadro aqui e agora a gente vai ver o que seriam as frações aparentes. Então, quando em uma fração o numerador é múltiplo do denominador, a gente pode dizer que é uma fração aparente. Agora, se você não entende muito bem, também você pode pensar que é um caso particular das frações impróprias. Porque quando você faz a divisão dessa fração, ela se transforma em um número inteiro. Então, como assim? Então, a gente tem que o numerador é múltiplo do denominador. Então, a gente pode ter como fração aparente 4 quartos, nós podemos ter 14 meios, 81 nonos. E aí, se você observar, você pode ver que é uma fração imprópria, por exemplo, 14 meios, porque o numerador é maior que o denominador, assim como 81 nonos, que aqui o numerador é maior que o denominador. Então, é uma fração imprópria, porém, a fração aparente é um caso particular, porque essa fração imprópria, se você fizer a divisão aqui, você vai ter um número inteiro, porque 14 sobre 2, 14 dividido por 2 é 7. Então, ela pertence aos números inteiros. 81 nonos, se você fizer a divisão dessa fração aqui, ó, 81 sobre 9 é 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 é 81 e é um número inteiro. 4 quartos. 4 quartos é igual a 1 inteiro. Então, essa é a ideia de frações aparentes. Agora a gente vai fazer um exercício só para a gente classificar quando ela é aparente, imprópria e própria. Só um momentinho. Bom, então vamos lá. Eu fiz aqui um exercício só para a gente poder fixar o que a gente aprendeu hoje. Para organizar as frações pelo grupo que ela pertence. FP vamos chamar de fração própria, FI de fração imprópria e FA de fração aparente. Então, aqui a gente tem um quadro de frações e nós vamos colocar nos quadradinhos quais são as frações próprias, por exemplo. Lembrando que as frações próprias são aquelas que o numerador é menor que o denominador. Então, vamos ver. Ó, 5 décimos é uma fração própria. 6 décimos é uma fração própria. Aí, aqui, 1 quarto. Tem mais alguma? Tem, vamos procurar. Qual que é menor aqui? 13 vinteavos.
E para finalizar, nós temos como 7/9 também como uma fração própria, tá? E agora, fração imprópria são aquelas que o numerador é maior que o denominador. Então, vamos lá. 11/9. 11/9. Aí nós temos o quê? 20 décimos a gente pode colocar como uma fração imprópria? Na verdade, ela é uma fração imprópria, porém ela é uma fração aparente também, porque é um caso particular. Porque veja, 20 décimos, o 20 é múltiplo de 10, então a gente consegue ter um número inteiro. Então, na verdade, ela é uma fração aparente. A gente já pode colocar aqui, ó, 20 décimos. Tá? Então, aqui, ó, a próxima fração imprópria, a gente tem 11/6. Nós temos também 9/3. 9/3 é uma fração aparente. Por quê? Porque o 9 é múltiplo do 3, do nosso denominador aqui. E aí, se você fizer 9 sobre 3, vai dar um número inteiro. Então, 9/3, a gente já pode ir completando. Ó, 6/5 é uma fração imprópria. 7/9 não. 6/2. 6 sobre 2 é uma fração aparente. Por quê? Porque o 6 é múltiplo de 2. Fazendo aqui a divisão, né? Essa fração aqui, ela se transforma em um número inteiro, porque 6 sobre 2 é 3. Então, vamos colocar aqui já, ó, 6/2. 6 sobre 2. Aí, a gente tem aqui, ó, 8/5 como uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. E para fechar, nós temos aqui, ó, 5/3. 5/3 também é uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. E aí, para a gente completar ali o nosso quadro de frações aparentes, o que a gente não colocou ainda? Uma fração aparente aqui, 9/3 a gente colocou, colocamos 6/2 também, 20 décimos também, 8/5 não, ó, 18/6. Por quê? Porque 18 é múltiplo de 3 e se você fizer a divisão também vai dar um número inteiro. Então, 18/3 é uma fração aparente. E qual que fica faltando? 9/9. Por quê? Porque aqui, ó, o numerador é igual ao denominador e se você fizer a divisão aqui vai dar um inteiro. Então, aqui nós temos 9/9. Bom, vamos deixar um combinado? Se você entendeu toda a aula, deixe seu comentário. Se você não curtiu este vídeo, curta, compartilha com seus amigos que estão estudando também, tá bom? A gente volta na próxima apresentando a fração mista em um número misto e como transformar em fração mista em número misto, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e, sobretudo, tenha ajudado. Até a próxima, pessoal! Tchau!